neste lugar, amém? Vamos falar com fé. Senhor, eu quero ver a glória nesse lugar, na minha vida, na minha casa. Louvemos ao Senhor. Declare: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Paparam para, parará, parará, paparam para, parará. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora, e o que? A sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto Senhor me tocar. Amém. Glória a Deus. Que a igreja de Jesus possa seguir assim, andando, levantando as suas mãos e louvando sempre, porque louvando sempre quando sente o toque do Senhor, amém? Boa noite, amada igreja do Senhor, para você que nos assiste, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Obrigada, por cultuar ao Senhor conosco, e você que veio aqui. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse domingo. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, se você sentir vontade. Vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Deus, em oração, em intercessão. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, casa de oração, e nós te agradecemos, Senhor, por mais um domingo, por mais um dia da semana que o Senhor nos dá, Senhor. Pai, te agradecemos pelo calor, pelo ar que respiramos, pelo sol que brilha, Senhor, pela noite. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Ó, Senhor, conduz esse culto. Fale aos nossos corações, Senhor, o que precisamos ouvir, o que precisamos aprender. Ó, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, satisfeitos e cheios, Senhor, da Tua presença, cheios da Tua palavra, cheios do Teu poder, Senhor. Cheios, Senhor, da Tua unção, Senhor.
Ó Senhor, que essa noite possa ser uma noite de encontro com Jesus, de encontro com Deus. Que a nossa alma, Senhor, possa se encontrar com o nosso Cristo, com o nosso amado Jesus, Senhor. E nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por isso, Senhor. Retira, Senhor, qualquer dificuldade, Senhor, que venha nos atrapalhar, Senhor, de cultuar ao nosso Deus, qualquer distração, qualquer coisa que não venha de ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa igreja possa prosseguir, Senhor, a igreja de Jesus, se preparando para se encontrar com o noivo, Senhor, buscando estar apaixonada, Senhor, se preparando para esse grande encontro, Senhor, contigo. Ó Deus, não deixe que as distrações, não deixe que as dificuldades, não deixe que as lutas, Senhor, venham nos cegar, venham nos atrapalhar, venham nos fazer perder o foco, Senhor, de estar contigo, de estar na tua presença, Senhor. Ó Deus, abençoe meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, a sua família. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco. Essa é a minha humilde oração. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? Se encontra ali em Salmos 50, versículo 23. Vamos ler todos em uma só voz? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? Que possamos sempre oferecer a Deus uma oração de gratidão. Louvor significa elogio. Então eu elogio, eu reconheço. Por isso que a gente sempre fala, vamos entoar um cântico de louvor, vamos entoar um cântico de elogio que a gente vai mostrar as qualidades que Deus é. A gente ficaria aqui a noite toda falando, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é fiel. Mas, poxa, Daís, eu estou passando uma luta, eu estou passando uma dificuldade que você não tem tamanho. E você quer que eu agradeça a Deus? Mas a palavra de Deus... Jesus, Deus, em toda a sua história, Ele inspirou homens e usou homens com problemas, com dificuldades, com fragilidades. Mas foi através dessas pessoas que Deus fez grandes feitos. Amém? Então que você possa deixar confiar e se deixar se levar pela vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável. E Deus chamou esses. Deus chamou, por exemplo, Moisés, que quando teve um encontro com o Senhor, ele falou, Senhor, mas eu sou gago, eu não sei falar. Mas foi esse que Deus usou para libertar o povo de Israel. E tantas outras mulheres e homens de Deus. Então, não se olhe para as dificuldades que você está enfrentando. É dessas dificuldades que Deus vai te fazer superar. Vai fazer você ver um milagre. Então, vamos entoar um cântico de gratidão a Deus? Vamos entoar que a bondade de Deus, como o salmista disse também, que a bondade de Deus vai me seguir todos os dias da sua vida. No texto original fala que a bondade de Deus vai te perseguir. Porque o Davi, o rei Davi, ele sabia o que era perseguir. Ele era um homem do campo. Ele sabia o que eu era, por exemplo, um leão perseguindo as suas ovelhas, quando era uma raposa. Mas ele falou que ele queria essa perseguição. Que a bondade de Deus para ele não poderia não ter como escapar. A bondade de Deus vai perseguir, vai te encontrar aonde você está. E tem um salmo que eu gosto muito, que me emociona muito, que é aquele... se eu voltar às asas da alvorada, até ali a tua mão vai me encontrar, não importa. Que esse salmo é uma coisa muito linda, que fala, olha, que não importa, a graça de Deus, a presença de Jesus vai te encontrar. Então não se sinta sozinho, se sinta encorajado, abraçado. Deixe que a presença de Jesus te encontre, te conforte, te console, te ajude a caminhar todos os dias, a prosseguir, amém? Vamos louvar ao Senhor, a bondade de Deus, em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias
Eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, declare. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Obrigada, Senhor, que a tua bondade é fundamental. Corre em todo tempo, obrigada. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és o meu Pai, que meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Que em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez declare. Eu cantarei da bondade de Deus. Declare que independente de qualquer circunstância, as misericórdias do Senhor vai nos encontrar. A bondade do Senhor vai nos perseguir todos os dias da nossa vida. Declare com fé. Diga para as tribulações, para o mal que você está enfrentando, assim, ó. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser,
Entrego tudo a ti, ó Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Entrego tudo a ti, tudo é teu, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Nós te agradecemos, Jesus. Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei sempre a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Que possamos sempre entoar a bondade de Deus. Juliana, um pouquinho o microfone dele, por favor. Deixa um pouquinho baixo. Amém. Esse é o nosso Deus, que a gente possa sempre cantar a bondade de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Convido você ainda de pé, fazer uma leitura bíblica. Vamos estar lendo um texto, se eu não me engano, acho que é o texto de Salmos também. Como é bom cantar da bondade de Deus. Melhor ainda é viver, desfrutar da bondade, da gratidão que só Deus nos proporciona, que só Deus nos faz alcançar quando estamos com os nossos corações na palavra dEle, com os nossos objetivos voltados para Ele. Amém? Vamos ler todos juntos? Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder que vê no céu. Que se vê o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem ao Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem ao Senhor. Aleluia. Amém. Que a gente possa sempre ter um cântico de louvor, como a gente falou no início do culto. Louvor, para quem não sabe o significado, significa elogio. Então o salmista, ele convida a congregação de Israel, Jerusalém, louvem ao Senhor, louvem com instrumentos, louvem com todo ser que respira, louve ao Senhor. Então se você respira, se você tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Quantos não têm? Quantos dependem de um oxigênio para estar andando, para estar respirando? Quantos dependem de uma máquina? Mas nós não, nós estamos aqui. Claro, nós temos sim as nossas dificuldades. Às vezes você fala, poxa Deus, mas eu não tenho a melhor voz do mundo. Mas louve o Senhor. E tem um cântico que a gente até comentou no PGM, né? Da Cassiane, que fala, né? Que ela fala, né? Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
E é assim que a igreja tem que continuar, tem que permanecer louvando ao Senhor, não importa as circunstâncias, não importa os momentos. É olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Amém? Irmão, sentou na bateria? Então vou chamar o João Márcio. João Márcio ministra para nós um momento de oração. E logo após, nós vamos estar fazendo um momento de dedicação. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Só Ele é digno, irmãos, de todo louvor, de toda adoração. Porque Ele é bondoso e generoso o tempo. Mesmo a gente sendo infiel, sendo Deus é fiel. Tempo. Nós sempre temos motivos para agradecer. Mas quando está doendo, está sofrendo, vá até o Senhor, derrame o coração, se entregue de verdade, sem tentar se segurar em nada, mentalmente, coração, chore, entregue tudo no altar do Senhor. Faça essa experiência, você, meu irmão, que está aí pelo YouTube, meus irmãos queridos que estão, a grande maioria daqui da nossa igreja sabe, né? A gente entrega no altar do Senhor e a gente se entrega de verdade e Ele vai curar a nossa ferida. Amém. Seja física, seja mental, seja emocional, seja espiritual. Então vamos orar nesse momento, coração já grato, porque Deus é bondoso e trouxe a gente até aqui e vai levar até mais. Deus sabe de todas as coisas, amado. Vamos orar nesse momento. Se derrame ao Senhor nesse momento. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor é bondoso e generoso o tempo todo. Meu Deus, meu Pai, o Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor conhece nossa alma. O Senhor nos conhece bem mais do que a gente mesmo. Como diz a sua palavra, enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa, e quem o conhecerá? O Senhor conhece. Então, Pai Celestial, a cada pedido dos meus irmãos que aqui está, os irmãos que estão fazendo pedidos pelo chat, Pai Celestial, seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai Celestial, nos ilumine, nos guarde. O Senhor nos dê força na cara. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua bondade generosa. Meu Deus, meu Pai, nós temos muitos problemas para resolver. Mas sem o Senhor é possível. Com o Senhor, tudo é possível ao que crê. Amém. Diz a sua Glória palavra. a Deus. Nós E cremos, eu creio Senhor. no Senhor, Pai Celestial, Amém. para Nós resolver cremos. todos os problemas, todas as petições, para nos curar emocionalmente, para nos curar espiritualmente, para Amém. nos curar fisicamente. Em nome- Meu Deus, meu Pai, obrigado. O Senhor é nossas vidas. O Senhor é o dono de nossas vidas. Nós estamos vivos, estamos aqui, porque o desejo do Senhor se manifestou. Quantas pessoas tinham Obrigada, nesse momento Senhor. e não tiveram? Meu Deus, meu Pai, obrigado. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Após essa oração de gratidão, que nós possamos nos manter assim durante a semana, levando a Deus em oração de gratidão, pedindo a sua bênção. Amém? Vamos estar cantando um cântico. Você que veio preparado para ofertar e dizimar ao Senhor, pode estar fazendo uma entrega desse momento. Vamos louvar, Senhor, que independente do deserto ou do momento de bonança que eu estou vivendo, te adorar é mais do que estratégia. Eu vou sempre te louvar, te engrandecer o seu nome. Amém? Vamos estar louvando esse cântico. Eu fui muito abençoada no último PGM com esse cântico. Fui muito ministrada. E esse cântico ficou falando muito ao meu coração. E assim é o cristão, né? Andando, chorando, passando por tribulações, mas o Senhor vai ali confortando, vai revestindo com a armadura, vai fortalecendo. Que a gente possa prosseguir assim, sendo revestido pelo poder de Deus, pela força do seu poder. Amém?
Glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, que o Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus, o Senhor cuida de você. Deixe ser cuidado pelo Espírito Santo de Deus. Declare: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o que vai acontecer? O teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, que o Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei o que esse deserto vai chegar ao
sim, que o Senhor está cuidando de mim. Posso não ver o ar, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, que o Senhor está cuidando de mim. Posso não ver? Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, que o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia, Senhor. E que realmente, Senhor, em momentos de angústias, em momentos de tribulações, em momentos de dor, Senhor, em que às vezes nos encontramos, onde às vezes eu me encontro, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o meu socorro bem presente. Obrigada porque o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha cura, o Senhor é a bandeira da tua igreja, Senhor. Que nós possamos encontrar refúgio, Senhor, conforto, alívio, Senhor, nos teus braços. Quantas vezes, Senhor, nós criamos ilusões, criamos expectativas, colocamos em cima de pessoas, em cima de lugares, em cima de situações, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, em momentos de fragilidade, Senhor, depender do Senhor, correr para os seus braços, Senhor. Estar, Senhor, buscando a tua palavra, Senhor, buscar crescimento, Senhor. Como diz esse cântico, assim como Jesus, Senhor, não precisou transformar, Senhor, pedras em pães, Senhor, para se alimentar. Porque Ele sabia, Senhor, que é da tua palavra, Senhor, é da palavra que sai da boca de Deus, Senhor, que o cristão, Senhor, se alimenta. E que nós possamos encontrar em Ti, Senhor, a força, Senhor, o foco, Senhor, o refrigério, a unção, Senhor, do Teu Espírito Santo. Então, ó Senhor, continua, Senhor, falando no nosso coração, Senhor, que possamos sair daqui dessa noite, Senhor, cheios da Tua palavra, Senhor, cheios do Teu poder, Senhor, e sempre louvando o Teu nome, Senhor, não perdendo, Senhor, olhando sempre para Jesus como autor e consumador da nossa fé, não olhando para o lado, olhando para o próximo, Senhor, que é tão falho como nós também somos, como eu sou, Senhor, mas que possamos olhar para Ti, Senhor. Guia, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor. Guia o nosso coração, guia a nossa mente, Senhor. Guia a Tua igreja, Senhor, para a Tua vontade, Senhor. Que é boa, que é perfeita e agradável, Senhor. Que o nosso eu possa diminuir, Senhor. A nossa vontade, que não seja a nossa vontade, mas que seja a Tua, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Senhor, e continua falando aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, que o Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto
Senhor está cuidando de mim. Que o Senhor está cuidando de mim. Que o Senhor está cuidando de mim. Aleluia, amém. A igreja pode se assentar nessa confiança na palavra de Deus, do nosso Senhor. Vou estar convidando o pastor Noé. Irmão Silvinho, ore pela vida dele, é presente. O pastor Noé já é de casa, nosso vizinho, nosso amigo. Amém? Fique à vontade, tá bom, irmão? Todo seu, o púlpito. Valeu. A gente lembra a história. O povo separou. Para que a gente possa ter abençoado. A igreja vai. Meu Deus, Pai querido, Pai. Servo Senhor. Preparou. Esperança do projeto. Bom, Silvio, uma bênção estar com vocês aqui nessa noite para glorificar esse nome todo-poderoso que é o nome de Jesus. O nosso irmão joga futebol toda sexta-feira conosco. Simão Silvio, Simão também. Isso, né? Os pais lá na era muito bom estar ali em comunhão, jogando futebol, compartilhando esse momento, né? Sabemos que é corrida, mas aquele momento que a gente tem que parar, ter um lazer, junto com os amigos. Irmãos, não preciso também de chamar de melhor quando me chamam de irmão. Próximo. Pastor irmão. De Deus, e com você nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Fui recepcionado com rajada de glória ali, com o irmão. Trouxe umas palavras de meditação. É muito bom quando as pessoas estão ligadas no Senhor. Com certeza, irmão, esse é um lugar onde o Senhor está. Você pode dizer amém? Não ouvi direito, pode dizer amém? Então você está concordando comigo que Deus está nesse lugar. A palavra do nosso Deus diz que se a igreja liga no céu, o céu também liga na igreja. Mateus capítulo 18, versículo 18 nos diz isso. Então Deus está nesse lugar. Nós podemos ver através dos louvores que foi aqui. Quando nós vemos a casa do Senhor ligado, Ele fala no nosso coração. Isso que importa para cada um de nós. Quando saímos daqui da igreja, com o coração cheio de alegria, a presença do nosso Deus. Por isso que Ele quer derramar sobre nós a sua alegria espiritual, uma alegria diferente, uma alegria não que o mundo oferece, mas uma alegria que transborda, uma alegria
focada no dinheiro, isso é importante, um dia a presença do nosso Deus é muito melhor. A alegria de Deus, que o nosso coração cozeia todo o rosto, né? Meio feinho, mas o Santo, ele você está aqui nessa noite porque você é bonito. Você é bonito, você é lindo, porque Deus está nesse lugar. Deus quer transformar o nosso coração, amém? A cada dia que nós caminhamos na presença do nosso Deus, transformando o nosso coração, vai gerando em nós esperança. Essa esperança que nos capacita. Essa esperança que nos habilita para trabalharmos na sua obra, trabalharmos na sua vida, trabalharmos na nossa vida. Ele que nos dá essa esperança. Uma esperança real, fundamentada em Deus, uma esperança inabalável, uma esperança que vem da parte do Senhor. Essa esperança não morre, essa esperança, ela vivifica a alma do homem, essa esperança está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus porque ele naquela cruz, ele morreu, foi crucificado. Deixou o Espírito Santo, igual a ele, também nos habilita para guerrearmos as nossas. Quando o homem está entristecido, a palavra de Deus que clama a mim, e falando, responder-te-ei, anunciar-te grandes e firmes que ainda não sabes. Então ele espera de mim, de você, quando estamos entristecidos no deserto. Você pode falar, Senhor, eu não te conheço muito bem, eu não sei quem você é, não tenho muito entendimento, mas o coração aqui, Deus e fala, eu conheço muito bem, mas fala comigo. Deus usa pessoas, usa a sua palavra, seu coração. Mas ele do que nunca conhece as nossas demandas, demanda humana, demanda do ser humano. Está aqui nessa noite. Não sei qual o seu pedido. Que pensarmos na petição, ele tem certeza. A resposta certa. Essa vem da. Eu quero com você, deixa aí, irmão, compartilhar já com você. Eu sou o pastor Noé, congrego ali no Centenário, Rua Laúde Leitão, 372. E somos irmãs. A Igreja Batista do Centenário também é irmã dessa igreja. Com certeza, Deus fará muitas coisas nessa igreja, também lá. Deus é bom. Senhor, quero compartilhar com você o texto bíblico para a nossa meditação, que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 30. A palavra do nosso Deus diz assim: Deus, Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Entoamos a Ti louvores e agradecemos porque o Senhor é bom. Sua misericórdia é causa de não sermos consumidos e por isso estamos aqui. Nós, dependente de Ti, em nome de Jesus, que Tu possas falar ao nosso coração através da Tua palavra. Tu possas se revelar a cada um de nós dentro da Sua vontade, do Seu querer. Assim a Te pedindo em irmãos e minhas irmãs, eu quero compartilhar com você em Lucas, capítulo 13, versículo 22 a 30. Você que está aí com a Bíblia, ou está com o seu smartphone, de lá, ativo, abrir a palavra do nosso Deus, diz assim: Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Ele perguntou: Senhor, poucos os salvos? Ele disse: esforcem-se para entrar pela porta, porque eu lhes digo que muitos tentarão, não conseguirão. Quando o dono da casa levantar, e muitos tentarão e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta.
E porém responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros serão últimos. Glória a Deus pela sua. Os irmãos, o Evangelho de Lucas, quem escreveu o Evangelho de Lucas é o doutor Lucas, que escreve também Atos dos Apóstolos. Lucas foi separado dessa grande obra, ser esse escritor. Essa palavra que veio ao meu coração ainda arde, porque é um despertamento para mim e para você nesse tempo. Esse tempo que parece que tem oferecido a muitos de nós coisas palpáveis, coisas que nós podemos nos satisfazer. Satisfazer não só com os olhos, mas materialmente. Mas são satisfações passageiras. São satisfações que passam. Pois a própria palavra nos diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor ela não passa. Porque Ele continua cumprindo a sua palavra, cumprindo as suas promessas, porque Ele é Deus que promete e cumpre no tempo dEle. Acho muito impertinente porque Lucas escreve despertando. Jesus fala isso, esse texto aqui para os escribas, os fariseus, os judeus que estavam comprometidos somente com a religião. Eu acho interessante que Jesus fala para eles: olha, vocês têm essa oportunidade, foi dada a oportunidade para vocês de conhecer mais de Deus, mas vocês ficaram estagnados, vocês ficaram parados. Mas vão vir outros, vão vir do Ocidente, vão vir do Oriente, que querem conhecer o meu nome, o nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje, nós somos essa promessa. Jesus estendeu essa promessa para mim e para você. Jesus nos deu essa bênção de podermos conhecer a esse Deus que tanto é pregado. Mas o conhecimento não é um conhecimento parado, é um conhecimento que é ativo, é um conhecimento que temos que caminhar em direção a Deus sempre. Caminhar fazendo a vontade dEle. Mas eu quero também trazer para a nossa reflexão, como introdução para esse texto. Quem viu o filme da Paixão de Cristo? Foi nos idos de 2004, por aí. O filme de Mel Gibson, estrelado por Jim Caviezel. Aí esse é o Jim Caviezel. E foi convidado o Mel Gibson para fazer esse filme. E Mel Gibson falou que não queria que tivessem estrelado americano. Só teve um americano, que foi Jim Caviezel. Mel Gibson convida Jim Caviezel para fazer esse filme. Então Jim Caviezel ele fala: olha, espera um pouco que eu vou pensar no caso, vou ver se realmente vale a pena. Então ele chegou para Mel Gibson e falou: olha, eu aceito esse desafio, eu quero fazer esse filme. Mas Mel Gibson falou: olha, preste atenção, você vai fazer esse filme, mas você vai ser lacrado em Hollywood. Talvez não vão te chamar para fazer mais filmes. Eu falei: sim, tudo bem, mas eu acho que Deus está falando comigo, porque esse ano, no ano que ele ia fazer 33 anos, a idade que Jesus faleceu. Olha, o meu nome tem as iniciais JC. Então eu quero fazer esse filme, é um desafio para mim. Eu quero isso para mim. Mel Gibson elaborou esse filme, começa a divulgar o filme, mas só que
os que faziam os filmes não queriam projetar esse filme. Falaram, não, a gente não quer, esse tema está desgastado. Ele teve que desembolsar 30 milhões do seu próprio bolso para começar a fazer. Jim Caviezel, ele começando a gravar o filme, ele tem pneumonia. No meio do filme, ele foi chicoteado 2 vezes, aquele chicote era de verdade, pegou na pele dele, cortou ele 35 centímetros. Ele deslocou o ombro carregando aquele madeiro, que era pesado, e ele caiu, deslocou o ombro. Mas ele continuou fazendo, acreditou no projeto. Esse filme percorreu o mundo todo, e muitas vidas foram impactadas a partir desse filme. Tinha um homem que fez o papel de Judas, o nome dele era Luca Lionello, era ateu. Depois desse filme, ele se converteu a Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. E continua, essas letras que estão aqui, se você se aprofundar nessas letras, Deus fala contigo. Deus, ele sara o seu coração, sara a sua alma. E esse homem recebeu Jesus Cristo e toda a família dele foi batizada. Foram gastos nesse filme 370 milhões de dólares. Mas foi arrecadado 611 milhões de dólares. Porque Deus nunca fica devendo nada. Deus nunca deve nada para ninguém. Quando você faz um propósito com Deus, quando você se coloca diante de Deus, Ele nunca deixa você com as mãos vazias. Talvez a caminhada é difícil, talvez o deserto é tão árido, se você se colocar à disposição do Senhor Jesus, Ele faz algo na sua vida. Essa casa aqui, já ouvi falar que tinha muitos projetos. Eu creio que Deus pode voltar com os projetos nessa casa. Eu creio que Deus pode fazer coisas grandes por meio dessa igreja. Eu creio que Deus pode levantar vidas por meio dessa casa. Eu creio que Deus pode também projetar jovens indo para outros lugares, pelo mundo todo. Eu creio que Deus pode fazer renascer de novo um projeto aqui nesse lugar, dessa igreja aqui. Os sonhos de Deus para essa igreja ainda não acabaram. Pode estar estagnado. Mas se nós começarmos a falar com Deus, Deus começa a fazer coisas grandes e maravilhosas que nós não sabemos. Essa casa parece que tem pouco, mas os irmãos que estão aqui são guerreiros. Eu tenho certeza que começarmos a agitar em oração, Deus vai começar a fazer coisas grandes nesse lugar. E os rios de Deus vão começar a rolar neste lugar de maneira que nós veremos o quanto Deus é maravilhoso. Amém? Mas, irmãos, o que eu aprendo com esse texto também é que enquanto caminho há ensino. No caminho há ensino. Jesus, ele percebeu isso em Lucas, capítulo de número... Em Lucas diz, versículo 22 a 23, diz, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os que salvam? Ele lhe disse. Perguntaram para Jesus. Mas o que me chama mais a atenção é que Lucas, capítulo número 9, versículo 51, esse texto está projetado também, e quando se completavam os dias para que fosse levado ao céu, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Se nós observarmos os dias para que se completasse, Jesus teve um firme propósito. Aproximando o tempo em que
seria levado ao céu, Jesus partiu resoluto em direção a Jesus. Então ele estava determinado. Ele sabia que em Jerusalém alguma coisa ia acontecer com ele, já foi projetado desde a fundação do mundo. Mas ele, em Lucas capítulo 10, ele prepara todo mundo. Ele fala, em capítulo 10, versículo 1 em diante, diz: depois disso, o Senhor designou outros 70, enviou 2 e 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e nem saúde ninguém pelo. Tanto era a urgência. Tanta urgência para os dias atuais, os dias. E nós vemos que Deus tem chamado a cada um de nós. Porque Jesus vai para esse caminho, porque ele sabia que o tempo dele já estava findando. E quando Jesus coloca no coração esse projeto de ir a Jerusalém, porque ele sabia que a Páscoa estava chegando, era um motivo de se manifestar o Filho de Deus. Era um motivo de se manifestar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Mas há pouco nós festejamos a Páscoa, pois a Páscoa não é um bombom. A Páscoa é Jesus Cristo sendo sacrificado por mim e para você. Quando João Batista avista Jesus, ele fala assim: olha, eu não sou digno nem de desatar a alparca dos seus pés. Vem ele, aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que vai redimir o homem e a mulher dos seus pecados, redimir aqueles que estão à beira do caminho dos seus pecados. João Batista fala isso. João Batista fala que ele não era digno, mas ele reconhece que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele reconhece que Jesus Cristo estava preparando o melhor caminho, porque no caminho que nós estamos trilhando, só o Senhor Jesus pode nos moldar. Eu gosto muito de pensar também naqueles 10 leprosos que chegam diante de Jesus. Jesus, olha, vocês já estão curados. Agora voltem para o sacerdote e mostrem. Eles foram. Só um voltou grato pela cura. Só um voltou para Jesus falando: verdadeiramente tu é o Filho de Deus. Que nós sejamos esse que volte para Jesus reconhecendo: Senhor, verdadeiramente, com gratidão no coração, foi o Senhor que me libertou, foi o Senhor que me sarou, é o Senhor que me cura, é o Senhor que me levanta, é o Senhor Jesus que restaura a minha alma. É preocupante nos dias atuais, quantos jovens estão se perdendo, quantas pessoas estão se perdendo para os vícios, com tantas coisas da parte de Deus boas para eles aproveitarem, se perdem. Mas em nome de Jesus, essa casa aqui vai ser uma casa referência a muitos jovens neste lugar. Eu creio, porque Deus está liberando essa palavra aqui. Eu creio, porque vidas vão chegar nesse lugar. Vai sobrar muito tempo, porque vai ser muito trabalho. Vai ser muito trabalho. Gosto também de pensar quando o Senhor promete para Abraão um filho. Ele vai mais uma vez ao acampamento de Abraão e chega lá naquele lugar. Ele fala: vocês vão ter um filho, e Sara vai. Quando impossível para mim, você é possível. Quando para mim é impossível, no meu impossível Deus trabalha. No seu impossível Deus trabalha, na sua casa, no seu lar. Porque quando nós colocamos diante dele a nossa impossibilidade, a nossa fraqueza, ele trabalha em nós, é a favor de nós. Porque o Espírito Santo de Deus está derramando sobre essa igreja, sobre cada um de nós, para aqueles que dão
ouvidos à voz do Senhor. Então não endureça essa voz, não endureça o seu coração. O Senhor fala no seu coração. Fugi tanto. Ser pastor. Eu era de outra denominação. E agora vou para uma denominação que ninguém nem vai me ver lá. Eu me trouxe para a Igreja Batista. Foi pior mesmo. Ou sentido. Então não adianta você correr. Não corra. Não faça que nem Jonas. Esconder. Vai ser pior. Se apresente a Ele. Indicação. Senhor, todo ruinzinho, mas me ajuda aí. Ajuda aí, vai dar certo. Em nome de Jesus. Abra o seu coração. Os projetos de Deus não são os nossos projetos. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. O seu pensa muito que eu, que você. O pensamento dele está acima do nosso. Sempre querendo. Então acredite. Cruz romana. Vergonha. Todos eram crucificados igual. Mas Jesus, quando chega naquela cruz, ele faz diferente. A cruz de Cristo é diferente. A cruz que você carrega é diferente, porque o mundo não entende. Hoje, o dia sabadão, o dia dar um rolê, um baile, eu já curti muito baile. Poderia curtir muito esse baile aí. Vinho novinha, que estou dando mole. Presença do Senhor. Estou no melhor. Se fosse vocês, aproveitavam a presença. Aproveite projetos de portas aonde pode levar em lugares ainda que você não, com o seu recurso financeiro você não pode ir. Jovens que eu conheço que estão em outro país trabalhando. Deus abriu. Teriam com o recurso dele. Estiver lá do outro lado. Ele promete, é o mesmo Deus que cumpre. Sacia a nossa fome espiritual. Há tantos que têm fome pelas ruas, tem dinheiro, tem carro, mas está com fome. Está secando. Mas quando ele se agarra ao Senhor. Outra coisa que eu aprendo também é que a porta é estreita. A porta que o Senhor nos dá, infelizmente, é uma porta estreitíssima. No versículo 24 e 25 nos diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Versículo 25: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Ele estava falando literalmente para os judeus. Mas podemos aplicar para o dia de hoje. Se você tem oportunidade de estar na presença do Senhor, não rejeite essa presença. Não rejeite esse auxílio. Mas abra o seu coração. Deus quer trabalhar em você de uma maneira diferente. Trabalhar na sua vida de maneira diferente. Nós vemos a alegria dos nossos irmãos que vão lá jogar futebol, nos contando as vitórias, nos contando dos livramentos. Porque Deus faz isso. Deus faz coisas grandes na nossa vida. E essa palavra, no contexto ali que ele estava falando sobre agonia. E quer dizer de uma pessoa moribunda querendo morrer, mas não consegue. Essa expressão ele está falando: olha, vocês vão agonizar. Essa porta é agonizante. Essa porta é estreita, essa porta é difícil. Porque viver nesse mundo é difícil. Quantas coisas nos oferecem, quantas coisas vêm sem nós pedirmos, que parecem deliciosas, mas vão nos levar à morte.
Mas o Senhor nos convida a entrarmos por essa porta estreita. O Senhor nos capacita, nos abençoa. Nós vamos glorificar esse nome maravilhoso. Essa porta é estreita, mas você pode entrar por ela. Você tem a oportunidade de nessa noite, entrar por essa porta, que é Jesus, para fazer a diferença nesse mundo, para resplandecer a luz do Senhor sobre a sua vida. Essa porta é Jesus. Ela está aqui nessa noite para você, para mim. Não é com esforço físico, com esforço da mente, do coração. Porque o maior sacrifício é quando nós colocamos diante do Senhor nosso coração, a nossa mente. Ele transforma tudo aquilo que nós precisamos. Eu queria também destacar com você, em Lucas capítulo 22, 44, nos diz assim: aproximando-se o tempo em que seria levantado. Está passando ali. Diz assim, Lucas capítulo 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse foi Jesus. Quando ele estava indo para o Getsemane, estava indo para ser crucificado, ali agora foi projetado, estava orando em agonia. Mas não sei se você recorda, eu tenho certeza que recorda, que ele falou: Senhor, passa de mim esse caso. Mas no final da oração ele fala: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Estava em agonia. Ele sabia que ele ia passar por grande provação, mas ele foi até o final por mim e por você. Ele foi crucificado ali naquela cruz e verteu o sangue por mim e por você. Hoje esse sangue, ele limpa o meu coração, o seu coração, do nosso pecado. Pecados mais íntimos. Pecados talvez que você não conta para sua mãe nem para o seu pai. Pecados tão profundos que te entristecem. Mas ele nos lava o coração. Esse sangue que Jesus verteu na cruz, por mim e por você. Em João capítulo 18, 36 diz: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam. Aí está falando essa mesma palavra. Eles lutariam humanamente, mas não é desse mundo. Nós não temos que lutar por coisas que são vãs, que vão tirar-nos da presença do Senhor, mas lutar para ficar com a presença. Isso quer dizer agonia. Você está lutando, eu também luto, todos os dias contra mim mesmo. É agonizante às vezes. Ou não é verdade? Quero fazer. Deus tem misericórdia. Às vezes eu falo uma palavra que não era para falar. Falo uma palavra com a minha mãe que não é para falar. Às vezes alguma coisa que não é legal. Senhor, é agonizante. Mas Deus nos ensina que Ele é maravilhoso. A agonia que nos tira da presença de Deus é a agonia também que nos leva para a presença de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 diz: combati o bom combate de fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado, e faz uma boa confissão na presença de muitos. É a mesma palavra. Lutem pela fé, agonizem pela fé, pelejem pela fé, guerreiem, lutem contra você mesmo. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar, agonizem, lutem, perseverem até o fim. Se nós lutarmos até o fim, nós seremos salvos. Nós não podemos deixar a carreira da nossa fé nos segurar em Jesus. Quando você estiver com o coração assim, já, Senhor, quero abandonar, quero deixar. Não, fala, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Tira toda incredulidade. Tira toda cegueira espiritual. Os Apóstolos, capítulo 13, versículo 42, despedida da sinagoga. Muitos dos judeus
dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. Os pais falaram, os exortavam que permanecessem. Lutem pela graça. Permaneçam na graça. Ficam no centro da vontade do Senhor. Porque Ele tem graça para cada um de nós. Assim como a nossa irmã falou, a bondade de Deus que nos persegue. Essa graça. Depois eu quero até que depois manda esse texto aqui que eu gostei. Que a graça do Senhor nos persegue. Essa graça. Essa graça que superabunda. Onde havia pecado, agora superabunda a graça de Deus. A graça de Deus. A favor de Deus. A livramento de Deus. Essa graça é verdade. É verdadeira. Nós temos que continuar. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto. O não conhecimento de Deus. Versículo, Lucas capítulo 13, versículo 26 a 30. Diz assim, então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Ocuparão seus lugares, à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Uma palavra dura, mas é uma palavra para mim, para você de despertamento. Nós temos que lutar, sermos salvos. Esse Deus tem salvação para cada um de nós. Esse Deus está trabalhando em mim dia, porque eu sou falho. Mas eu quero a graça de Deus. Se lembra que no deserto, Deus a cada dia dispensava sobre aquele povo. Só na sexta-feira que podiam levar 2 para cá. Cada dia tem que levar um só. Passe 2 na semana, descia. Assim na minha, na sua vida. Essa comunhão com Deus é diária. Só no domingo. Graças a Deus, células, você possa continuar. Na sua casa, no seu lar, fazendo o seu culto doméstico, orando a Deus, agradecendo a Deus. Tenho certeza que Deus continuará trabalhando na sua vida. Tenho certeza que você verá a glória de Deus, como foi cantado aqui. Tenho certeza que você vai contribuir com a obra de Deus. Tenho certeza que mesmo você sendo jovem, você não está perdendo tempo, está ganhando tempo. Você está ganhando tempo. Quando me lembro da minha juventude, mas eu me afastei do Senhor. Demorei para voltar. Quando se demora um pouco, às vezes fica difícil. Mas você tem a oportunidade aqui nessa noite, e mesmo jovem, permanecer na presença de Deus, fazer a diferença para muitos outros jovens que estão aí à beira do caminho. Estão com o coração entristecido, estão no baile. Eu estava assim, eu fiquei assim, para baile. Coração entristecido, estava lá naquele. Tão distante de Deus. E não. É bom entrar pela porta estreita. Salve o Senhor Jesus. Tem coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Conheço muitos jovens que estão agora lá fora, jogam futebol, estão na igreja, estão em times famosos, estão lá ganhando seu dinheiro. Tem jovem que está lá, o seu jiu-jitsu, estão lá fora, estão na igreja. Não há barreira para quem quer fazer a vontade de Deus.
você almeja algo, a parte de Deus Ele pode fazer. Pode realizar os seus coisas grandes, Ele pode. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, agradecendo esse momento. Você possa guardar no seu coração essa palavra, possa ficar no seu coração. Em nome de Jesus. Eu sei que foi uma palavra meio, mas os irmãos continuem orando por mim, por nós. Eu sei que os irmãos estão firmes aí. É muito bom. Obrigado, pastor Juvelino, a irmã Daísa, a igreja, receber. Muito obrigado. Todos que estão nos ouvindo pela internet. Deus continue abençoando essa casa. Continue restaurando a vida que aqui chegar. Em nome de Jesus. Amém. Olhos comigo. Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela tua presença aqui nessa casa. Obrigado pela vida dos meus irmãos que congregam aqui neste lugar, Senhor. Deus. É maravilhoso sentir a tua presença. E eu tenho sentido a tua presença aqui nesse lugar. Através de um sorriso, através de uma palavra, através, ó Deus, de uma recepção. Obrigado, Deus, pois tu está neste lugar. Tu está nesta casa, Tu está, ó Pai, derramando a Tua graça sobre este lugar. Ó Espírito Santo de Deus. Obrigado por cada lar aqui representado, obrigado por cada vida aqui representada. Ó Deus, não sei o anseio do coração do jovem, da jovem, do meu irmão, da minha irmã, desta família, eu não sei o anseio, mas Tu conhece. Tu sabe, ó Deus, a demanda de cada um de nós, ó Deus. Ó Pai, Tu és a esperança, Tu és o remidor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Amém. Tu és o Deus que transforma o coração, aquele coração duro de pedra, Tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que salva aqueles que estão à beira do caminho. Tu és o Todo-Poderoso Deus. E nós clamamos a Ti aqui nessa noite. Visita esta casa, visita este lar. Cura a enfermidade em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra. Nada pode impedir a Tua palavra de chegar ao coração daqueles que estão aflitos. Nada pode impedir, ó Deus, aqueles que estão à beira do caminho, pedindo ao Senhor salvação. Ó Deus, e nós oramos a Ti em nome de Jesus. Aqui nessa noite, em nome de Jesus. Visita esse jovem, essa jovem. Visita esse meu irmão, essa minha irmã. Visita este lar em nome de Jesus. Liberta pelo poder do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Seja liberto, seja curado. Em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és o Senhor dos senhores. Tu continua sendo o mesmo Deus. Tu não mudou. É o coração do homem que muda. Aleluia, mas Tu transforma a pedra em pão. Oh Deus, nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Oh Deus, nós cremos em Ti, Jesus. Oh Deus, Tu verteu o Seu sangue na cruz para salvar-me, para nos salvar dos pecados. E por isso nós estamos aqui, ó Pai, clamando a Ti, Senhor. Salva, cura, liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome, Senhor. Oh Deus, visita esta comunidade. Usa essa igreja, essa casa, que é poderosa para levar salvação, ó Deus. Oh Deus, levanta o meu irmão, a minha irmã. Levanta, Senhor, abençoa o pastor Juvelino, a irmã Daís que está à frente, renova as forças, em nome de Jesus. Aleluia, oh Deus, aleluia, Tu continua sendo o mesmo, Senhor. Salve e cura, pelo poder do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver.
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Mais uma vez, declare: Jesus Cristo mudou meu viver, ó Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Deixa Ele mudar. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Quando Ele entra fica diferente. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Por quê? O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Deixa Ele mudar. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele quer transformar. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Após essa mensagem tão cheia de Deus, amém, pastor Noé, que Deus continue te usando, que nós possamos deixar lugar para Jesus no nosso coração, com gratidão, deixar Jesus fazer a obra na nossa vida, na nossa casa, deixar Ele arrumar as bagunças da nossa vida, tirar as coisas que não é boa, e a Bíblia fala que Jesus faz tudo novo, amém? Que a gente possa deixar esse novo entrar, não deixar que as dores, as dificuldades, os problemas venham cegar, ou a gente dar mais prioridade, esquecer o foco que Jesus pode fazer, amém? Continuem orando uns pelos outros. Está sentindo falta de um irmão, manda mensagem, liga. O pastor está seguindo, se recuperando, graças a Deus. Ele já vai estar iniciando as fisioterapias, já a partir da próxima semana, né? Depois do dia 1º de maio. Aleluia. E orando também, né, pela irmã Maria, os irmãos da nossa igreja, o irmão Tarcísio, orando uns pelos outros. Na terça-feira, nosso PGM. Quarta, o nosso culto de oração. Aleluia. Saindo daqui 7 horas, né? 7h30 lá. Aleluia. Entendeu? 7 horas já tem... 7 horas saindo daqui. É igual o trem. Perdeu o horário do trem, acabou. Entendeu?
Amém, irmãos? Vou pedir o pastor Noé, que vem aqui à frente, para estar empreitando as bênçãos apostólicas. Eu esqueci de alguma coisa, meninos? Não, né? O dia 25, aniversário da nossa igreja também, agora nesse mês de maio. Depois a gente vai estar conversando também, é o último sábado, né? A gente vai estar, quem vai estar fazendo a programação vai ser a igreja PIB do Sampaio, do pastor Leandro. Domingo é com a gente. E como o pastor Noé, né, falou, né? Eu vou aproveitar a deixa aqui. Não deixa Jesus para amanhã, vamos deixar Jesus para hoje, vamos dar lugar. Esse cântico, eu acho ele tão poético, né? O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Às vezes a gente ouve tanta coisa lá fora que parece bonita, mas não acontece. Mas com Jesus é real. Vamos aproveitar a oportunidade. Amanhã a gente não sabe. Vamos nos colocar de pé para orar. O pastor Noé vai estar orando e vai estar empreitando as bênçãos apostólicas também. Amém, pastor Noé? Amém. Vamos nos colocar de pé para receber essa última oração em nome de Jesus, entregarmos a nossa semana a Deus. Queria perguntar se alguém para Jesus hoje quer receber Jesus. Amém. Fazer esse convite especial. A gente recebe tanto convite por aí, né, irmã Daís? Esse convite é bom. Esse convite especial que Jesus está te dando, essa oportunidade. Você pode abrir o coração, a porta está aberta. Amém. E você que... Eu quero esse Jesus, eu quero experimentar para ver como é que ele é. Você tem essa oportunidade aqui nessa noite. Se você assim quiser. Amém? É muito bom o projeto do pastor Leandro também, né? Fala com o pastor Gilbelino, nós temos o futebol. A gente arruma aí uma caravana saindo daqui para levar os jovens, aqui tem jovens aqui. Isso. Aproveita. Amém. Aí fala com o pastor Gilbelino, ele abre essa grande oportunidade. O pastor Leandro também, ele leva muitos jovens para jogar futebol em outros lugares. Isso. São oportunidades que Deus dá, né? E a gente conhece o pastor Leandro, é uma bênção. Também tem o culto da família em maio, né? Isso, o culto da família em maio. Maio vai ser o mês da família, isso mesmo. Traga a sua família, traga o seu pai, a sua mãe, traga o seu filho, porque vai ser ministrado aqui coisas boas para a família. Né? O mês de maio está se aproximando. Aproveite e venha à casa do Senhor. E tenho certeza também que na festividade vai ter bolo. Se você perder, você está dando mole. Aí eu vou vir porque eu quero comer bolo. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Vamos orar, então, agradecendo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado pela oportunidade. Porque Tu tem nos dado essa oportunidade dessa noite ministrarmos a Tua palavra, mas, acima de tudo, de estarmos em comunhão uns com os outros, buscando a Tua face. Obrigado, Deus. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor dá a mim, aos meus irmãos, a cada um de nós. Aproveitarmos essa grande vitória de podermos estar em Tua presença. Obrigado, Deus. Pedimos por cada irmão, por cada irmã, pelos lares aqui representados, que haja paz, que haja alegria, que haja força do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem segurado em nossas mãos. O Senhor tem nos guiado e por isso nós podemos cantar alegremente. Em nome de Jesus, eu oro assim, pedindo e agradecendo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja espalhada por todo o mundo. Com a igreja que está aqui, Igreja Batista Centenário, Igreja Batista da Amizade, com todas as igrejas aqui espalhadas, que nós possamos dizer amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar,
e vi cercado por egípcios e por Faraó. Sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi o quê? Abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu pulo, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, aleluia, grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi o quê? Abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu canso, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Então eu direi o quê? Abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, a última. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, seja conosco. Aleluia!